Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a comunidade de Pomerode pela realização desse evento. Dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa cidade linda e tão evocativa para os nossos estudos primeiros. De início peço desculpa por estar com a roupa de esquiador. Não era minha intenção me apresentar assim, embora vinha de um lugar muito frio ontem, 0 graus, mas é que eu e minha mala tivemos um desencontro. Certamente nós voltaremos a nos encontrar um dia. Eu gostaria de dizer a todos que eu venho de São Lourenço do Sul, a mais isolada e meridional das colônias alemãs do Brasil. Quando ela foi constituída em 1858, a metade sul do Rio Grande do Sul nada mais era do que vastas extensões de latifúndios pecuários, predominantemente lusos ibéricos, lusos brasileiros, vamos dizer assim, ibéricos, ibero-americanos, que tinham descendentes portugueses, descendentes espanhóis que dominavam pelas terras, juntamente com seus escravos africanos, grandes extensões, como disse, latifúndios de criação de gado, um mundo católico de fala latina, no caso, português. Na minha terra, São Lourenço do Sul, às margens da Lagoa dos Patos, num mundo distante de 20 quilômetros, uma grande mancha verde de terras altas, na Serra dos Tapes, permanecia intocada, porque não servia aos propósitos dos grandes latifundiários, que era a criação de gado. Não se cria gado no mato. Esta área de 12, 14 léguas, Sesmaria, foi para onde os nossos pomeranos e os grupos minoritários germânicos se instalaram em 1858. E ali, nessa colônia, eles fizeram um grande contraste no sul do estado do Rio Grande do Sul. Eles destruíram a pequena propriedade familiar em módulos de 48 hectares. Eles passaram a produzir aquilo que não era conhecido, ou seja, os produtos típicos das colônias de imigração europeia: batata, trigo, cevada, centeio, milho, enfim. Começaram a dedicar-se a trabalhos manuais, a artesanais também desconhecidos em escala, como sapatos, ouro para perrearias, artefatos para carroças. Fizeram moinhos usando as correntes de água, ergueram templos que eram luteranos, não eram católicos, portanto não podiam ter torre, não podiam ter sino, não podiam ter luz. As portas não poderiam ficar abertas para a rua, diretamente para a estrada. Tinham que rezar na língua alemã e, em alguns casos, pomerana, jamais poderiam falar em língua portuguesa. Era um povo que falava o alemão, uma língua indo-europeia. Essa sociedade lourenciana, ela criou uma grande diferença e um grande contraste na região sul. Ela, pode-se dizer, ela modificou o sul do estado do Rio Grande do Sul. Digo isso não porque eu seja descendente de pomeranos, sou descendente de Hunsrücker, tenho esse interesse histórico porque começou com meu bisavô, João Batista Scholl, um Hunsrücker, que veio da Alemanha para terminar a colonização de São Lourenço do Sul, após a morte de Jacob Heinz. E ele foi um homem adiante de seu tempo, professor Tata, porque ele dizia: os pomeranos não são homens de montanhas, os pomeranos não são homens para se enfiar dentro de matos, os pomeranos são homens de planícies e homens da água.
são homens que precisam de terras planas. As terras planas estavam junto à Lagoa dos Patos, estavam nas mãos dos latifundiários e pecuaristas. Ele travou uma luta muito grande, solitária, perdeu e teve que trazer os contingentes novos e aqueles já os filhos das primeiras gerações, que não tinham mais terras, e fundou colônias em Pelotas, colônia São João, colônia do Touro, e especialmente, marcantemente, ele levou os pomeranos para Campo Sul, para o Alto da Serra, a partir da colônia nova, num processo inverso daquilo que ele desejou. Faço essa breve digressão para mostrar o porquê o meu interesse. Porque os pomeranos nunca foram alemães. Os pomeranos eram pomeranos lá em São Lourenço. Embora, durante o último quartel do século XX, ainda tivesse um grande esforço de que fossem alemães, porque havia um domínio político de outras etnias. Então diziam que todos eram alemães. E os pomeranos, a seu turno, não se assumiam muito claramente como pomeranos, porque tinham medo de serem discriminados, uma vez que eram considerados cidadãos de segunda classe. Uma vez que o importante era ser alemão, falar um pouco Deutsch, e dizer que veio de Hamburgo, ou que veio da Baviera, ou que veio de Berlim, não. Mas eu sempre gostei da história dos pomeranos. Os pomeranos são um povo, como disse muito bem o professor Carlos, um povo sobrevivente. Um povo que sobreviveu nas mais duras provações que eu conheço na Europa. Centenas de outros povos desapareceram e a história não registra sequer seu caso, com ataques menos fragorosos, menos genocidas do que sofreu o povo pomerano. Os pomeranos, como falou bem o professor, eslavos, da tribo dos Vênes, que vieram a leste da Rússia, da região da Kirguísia, lá perto do Turquestão. Quando o Átila Alguma avançou em direção ao ocidente, no Velker Vandrum, o grande movimento dos povos, junto vieram também os Vênes, se estabeleceram na parte meridional do Mar Báltico e batizaram essa região com o nome de Pomorze, na sua língua, quer dizer terra junto ao mar. E só vieram surgir como pomeranos, porque uma missão, uma expedição do papado de Roma, fazendo um trabalho cartográfico do Mar do Norte e Parto Báltico, ouviu esse nome Pomorze, e começou a definir pomeranos, e daí em diante, pomeranos, esse nome passou para a história. Os pomeranos instalaram, como disse o professor, bem ali no Mar Báltico, nessa região plana, onde se transformaram em grandes pescadores. Basicamente, o início da sua vida foi como pescadores, como marinheiros. O Mar Báltico, o Mar do Norte, como os senhores sabem, é prolífico um peixe chamado arenque, que é um tipo de sardinha, uma sardela. É tão prolífico que em determinadas épocas do ano, dizem os pescadores, que a lâmina d'água, do fundo até a superfície, entope de peixes. E esse peixe, o arenque, era o peixe dos pobres, era o peixe que sustentou as populações pobres da Europa. Carne de gado era uma riqueza nas mesas dos ricos. Porco, se criado, ainda era considerado o gado dos pobres, mas o que sustentava era o peixe. A grande mudança na dieta veio com a batata inglesa, 1750, onde os pomeranos se transformaram nos grandes plantadores de batata inglesa. Isso se viu em São Lourenço, quando pegaram terras próprias, adequadas, parecidas com a da Pomerânia, fizeram de São Lourenço o maior produtor de batata inglesa da América do Sul. Esses pomeranos, como disse o professor, é um povo em movimento. Esse movimento não parou nunca e até hoje continua. Eu
Fiquei muito emocionado em 1997, quando eu fui a Domingos Martins, e eu descobri a imigração pomerânia para Rondônia. E eu achei um dos mais brilhantes capítulos da história humana, em termos de desbravamento e aventura. Um épico, uma epopeia que não deve nada a povo nenhum. Eu fiquei encantado de ver essa coisa fantástica que foi pela migração, foi dos pomeranos taiobas, não é isso? Quem é que está pomeranos taiobas? Aí sabe o que eu estou dizendo. Lembra que tinha os broteiros, os Espírito Santos, taiobas, de Rondônia, e eu vinha dos alemães batata de São Lourenço. Era assim que era chamado. Bom, minhas senhoras e meus senhores, o que eu quero dizer para todos? Que existe uma corrente atualmente que não quer se cristalizar apenas no passado. É como disse o professor Carlos, o passado está lá. O passado é um lugar que a gente vai e visita, mas não pode se ficar nem morar lá. A gente vive no presente que a gente tem que fazer as transformações, as revoluções e as mudanças para construir o futuro. De qualquer sorte, eu sou obrigado a fazer uma pequena digressão ainda sobre a imigração pomerana, e não sobre a imigração, que é um pouco que falarei. A Pomerânia, ela é constituída de eslavos, vamos falar bem claramente, povos eslavos, e assim ela era. Ela se encanta com as novidades dos vizinhos germânicos. E já em 1100, os duques pomeranos, os nobres, começam a convidar imigrantes desses lugares da Alemanha para contribuir na melhoria das técnicas de cultivo da terra, no aperfeiçoamento de ferramentas, ou introduzir novas habilidades comerciais. Em 1100, ainda a Pomerânia usava arados de madeira e os vizinhos alemães já usavam o arado de aço, ferro. É assim então que os primeiros imigrantes vão para a Pomerânia, do Holstein, da Westfália, da Baixa Saxônia e da Holanda. Eu tenho a impressão que nós temos aí temos umas linhas para verem essa imigração. Holanda, a Escócia, aí já em 1500 a 1700, nós temos uma imigração de escoceses para a Pomerânia. Vocês devem ter visto uma linha aqui à direita, passando sua Polônia. Essa é uma linha que vem da Rússia, quando em 1300 a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos se estabelece em Schievelbein, em Lauenburg, Drangburg e Bithoff. Então já começa a haver a ocupação do solo pomerano. Entre 1700 e 1800, huguenotes, fugindo da perseguição religiosa da França, e ali temos a França, imigram para a Pomerânia, porque lá eles têm a tranquilidade de poderem professar a sua divisa luterana. Com a invasão da Suécia, entre 1648 e 1815, há também uma fixação de muitos suecos nessa região. Esse é um detalhe muito interessante, acho que interessa aqui a Pomerode, porque eu noto que aqui em Pomerode há muito, a cidade está muito ligada à região de Greifswald, Vorpommern, e essa região é uma região que tem uma fortíssima influência sueca. Eu estive lá há uns anos atrás, pude observar isso. Tinha aí a Riga, Strauss, Greifswald, em Volkast, e eu observei muito forte essa influência. E isso é bem diferente dos pomeranos que vão para o Espírito Santo, que vão para São Lourenço do Sul, e que estão aqui em Rondônia, que são os pomeranos da Hinterpommern. A
a Pomerânia de trás ou a Pomerânia profunda. Aliás, é importante que se fixe isso, que a Pomerânia não foi administrada junto, ela foi administrada separada durante os 800 anos. Mais tarde, nós temos também uma imigração de luteranos da Áustria para a Pomerânia, isso por volta de 1747. Também nesse período de 1747 se estabelece uma imigração muito forte de germânicos do Palatinado, Saxônia, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Hessen-Nassau e Mecklenburg. Então, se completa o quadro de migrações para a Pomerânia. E aí chegamos ao ano de 1700, existindo um imigrante em cada 6 pomerâneos. Então vocês veem como foi forte a influência germanizadora na relação de 1 para 6. Acontece que esses imigrantes alemães que foram para dentro da Pomerânia foram todos com a retaguarda militar. Retaguarda militar dos saxônicos, retaguarda militar dos brandenburguenses, retaguarda militar dos prussianos. Por quê? Porque é uma terra disputadíssima. Disputadíssima. Russos, dinamarqueses, suecos, poloneses e todos os demais. Guerras eram travadas no solo pomerano. A cada 4 anos e meio tinha uma guerra, em 1000 anos. Nós sabemos que a invasão sueca, ela dizimou metade da população da Pomerânia. Metade. A invasão dinamarquesa, a partir da ilha de Rügen, com a destruição do templo de Arkona, que era dedicado a deuses da mitologia pomerana, e os pomeranos tinham 36 deuses, 36 deuses, Rodin, Sparta, Triglav, que era o maior de todos, enfim, foi destruído Cabo Arkona, a ilha de Rügen foi tomada pelos dinamarqueses, os ruxos eram um dos povos que lá viviam, foram submetidos, e assim grande parte da Pomerânia, e novamente registra-se aqui 1/3 dos mortos. Porque essas guerras, a morte não é apenas pelo fio da espada. A morte numa guerra medieval, ela tem que ser compreendida militarmente como um desencadear de fatores mortíferos, que é a peste, e a fome. Os exércitos, quando se movimentavam sobre a Pomerânia, ou se movimentavam pelo mundo todo, eles não tinham serviço de intendência, como modernamente nós temos nos exércitos do mundo. Os exércitos avançam, hoje trazendo seus alimentos na retaguarda. Naquela época, os exércitos marchavam tomando o que encontravam, e tomavam da população civil. Então deixavam na mais extrema miséria o povo. E em seguida, as peças que são oportunistas em função da queda de resistência biológica, infestam através de gripes, através de outros tipos de pestilências. Então, essa mortandade está avançando. Apesar de tudo isso, os pomeranos resistiram. Eles, durante 1000 anos praticamente, não conseguiram ser sujeitos da sua história. Foram objetos da sua história. Isso me causou uma vez uma certa indignação num congresso na Baviera, quando o professor me interpelou dizendo assim, bem assim, Herr Scholl, por que o senhor se interessa tanto
tantos pelos pomeranos, se os pomeranos são um povo vencido e não tem mais nem as terras e não conseguiram manter o que tinham. Bem assim, duramente, eu disse para eles: eu acho que vocês estão equivocados, porque eu me interesso por eles, porque eu considero eles um povo de vencedores. Um povo de vencedores porque sobreviveram a todo tipo de atrocidades, a todo tipo de dominações e não perderam a sua identidade cultural, não perderam a sua língua, seus hábitos, seus costumes, as suas tradições. Então, na minha concepção, se me perdoe, na minha concepção, é um povo vitorioso. Mas é para os senhores terem uma ideia do preconceito que existe ainda na Alemanha sobre os pomeranos. De vez em quando isso escapa. Não acontece no Brasil. Bem, dito isso, eu quero mostrar aos senhores que esse povo de vencedores, ele não é um povo que ficou na Pomerânia. Hoje a Pomerânia tem muito pouca gente. A gente foi na Polônia e não encontrou ninguém, professor. Não tinha ninguém. Mas os pomeranos saíram e andaram pelo mundo todo. Durante muitos anos a gente imaginava que nós brasileiros fôssemos detentores de toda essa comunidade pomerana na diáspora. E não é verdade. Primeira grande mudança a gente já tem lá por volta de 1648, 1615, quando começa então, a imigração. Quando os suecos avançam para dentro da Pomerânia, e a Pomerânia anterior, a Vorpommern, ela aceita essa dominação melhor, mas a Hinterpommern, os pomeranos orientais, eles migram e vão para o leste da Prússia e vão para a região do Volga, na Rússia. Acho que tem mapas que já começam a mostrar. Aí já começam os movimentos. Até 1800 era muito difícil os pomeranos migrar porque havia leis proibindo. Mas depois disso, eles começaram a andar pelo mundo todo. Em 1820, os pomeranos vão para o Chile, se estabelecem ao norte do arquipélago de Chiloé. No ano de 1850, os pomeranos vão para Guatemala. Lá trabalham em plantações de café, tabaco, açúcar e algodão. Lá formaram comunidades e ainda mantêm a língua e tradições. Os anos de 1850 também eles fazem movimentos até a Costa Rica, mas que não é detectado depois disso.